iniciarmos a mensagem, nós vamos ler alguns textos hoje. Mas eu quero começar lendo com vocês um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, muito conhecido por sinal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor Deus: assim que se alguém está em Cristo, só quem está em Cristo, levanta a mão direita bem alta e dá um glória a Deus bem forte. Fala comigo: eu estou em Cristo. Mas quem está em Cristo tem uma evidência. Quem está em Cristo tem uma característica, tem algo que demonstra que ela está em Cristo. Aqui está dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pai, fala com a tua igreja e usa esse teu servo com autoridade e poder na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Olhe bem para o pastor. Estar em Cristo, quando alguém tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, esse encontro com Cristo produz impacto na vida da pessoa. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, e também no nosso convívio com as pessoas, a gente percebe claramente que quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo, a vida da pessoa é transformada, e a pessoa, ela muda, ela deixa de ser uma pessoa e passa a ser outra. Sabe aquele milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia, quando a água foi transformada em vinho? Eram líquidos, dois líquidos. A água é um líquido e vinho é um líquido, mas eles têm características diferentes. E a vasilha estava cheia de água, e Jesus operou um milagre de transformação. E a transformação significa que aquilo deixou de ser o que era para se tornar uma outra coisa. Quando ele transforma a água em vinho, a água que é incolor passou a ter cor, porque ela foi transformada. A água que é inodora, que não tem cheiro, ela passou a ter cheiro, porque ela foi transformada. A água que não tem gosto, porque a água não tem gosto de nada, ela passou a ter sabor, porque ela foi transformada. Então, quando há transformação, há mudança. Quando existe uma transformação, aquilo que era deixa de ser o que era e passa a ser algo diferente. Você já viu, desde quando a gente era criança, a gente pintava na escola, me ajuda aí, a lagarta, é lagarta que fala? A lagarta, ela é feia, ela vem na árvore, e aí ela entra num casulo, é isso mesmo? Ela entra no casulo, e dentro do casulo acontece uma transformação. E quando acontece a transformação no casulo, a lagarta sai lá de dentro, e agora ela não é mais uma lagarta, agora ela é o quê? Uma borboleta. Ela entrou sem asa e saiu com asa. Ela entrou sem anteninhas e saiu com anteninhas. Ela entrou rastejando, mas ela saiu voando. Então perceba que aquilo que ela era deixou de ser o que ela era para se tornar algo que ela não era antes, porque houve uma transformação. E quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo, a maior prova, a maior evidência deste encontro, que este encontro aconteceu de verdade, é a transformação que acontece na vida da pessoa. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Olha para o irmão do lado e pergunta assim: você já teve um encontro verdadeiro com Cristo? Porque existem muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, frequentando os nossos cultos. Elas entraram lagarta,
e elas estão na igreja, mas elas continuam lagarta, porque ainda não tiveram um encontro com Cristo, e ainda não foram transformadas. Tem muitas pessoas frequentando as nossas igrejas, que elas entraram como água, mas elas continuam água, não se transformam, não viraram vinho, porque ainda não tiveram um encontro com Cristo, e por isso não foram transformadas. Porque a maior prova de que alguém tem um encontro com Cristo é a transformação. Por que que a gente tem dentro da igreja um monte de crente que antes de ser crente era fofoqueiro, e agora que é crente virou fofoqueiro de Cristo? Por que que tem um monte de gente dentro da igreja que antes era nervoso, irritado, brigava com todo mundo, e agora ele não briga com todo mundo, ele só briga com quem é da igreja, porque ele frequenta a igreja? Por que que a pessoa ela vivia no adultério, e agora ela é crente, ela continua adulterando? Ela vivia na fornicação, e agora frequenta a igreja e continua fornicando. Por quê? Porque não teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Porque quem se encontra com Cristo tem a vida transformada. Tem a vida transformada. Deixa de ser lagarto e vira borboleta. Deixa de ser água e se transforma em vinho. Fala bem forte comigo: transformação. Se você já teve um encontro com Cristo, então tem evidência de transformação em você. E se não tem evidência de transformação na sua vida, é porque você ainda não teve um encontro com Cristo. Mas você pode ter esse encontro hoje. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero ser transformado, porque a transformação é uma prova do meu encontro verdadeiro com Cristo. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jacó, o próprio nome de Jacó significa o que mesmo? Enganador. O Jacó era um enganador, ele mentiu para o pai dele na hora da morte. O pai dele estava no leito de morte, ele foi e enganou o pai, enganou o irmão, roubou o direito da primogenitura do irmão. O nome Jacó já significa enganador. Ele era o enganador, mas quando ele estava atravessando o deserto, só com a roupa do corpo e um cajado na mão, anoiteceu, ele teve que dormir no deserto. Aí no deserto Deus se revelou a ele, e Jacó teve um encontro com Deus. Diga um glória a Deus. E aí quando ele acorda daquele encontro com Deus, quando ele se levanta no outro dia, agora ele não era mais o enganador, agora ele não era mais o Jacó de antes, porque quem tem um encontro com Deus é transformado. Ele deixou de ser um enganador e se tornou um príncipe. E o próprio Deus falou para ele: a partir de agora, o seu nome não vai ser mais Jacó, mas o seu nome vai ser Israel. Você pode dizer um glória a Deus? Porque o encontro com Deus tem que transformar a vida. Se não teve transformação, não teve encontro com Deus. Se teve encontro com Deus, teve transformação. Olha como que é a transformação. Eu chego lá na casa do Everton, uma pessoa, mas aí ele pega uma tesourinha lá e tec, no salão. Aí tec, quando eu saio, sou outra pessoa, porque houve uma transformação. Tá certo que não tem muito para transformar aqui, mas ainda está dando para quebrar um galho. Mas o Jacó, o encontro mudou ele, e ele se tornou uma outra pessoa. Você quer ver uma coisa? Vocês cantaram esse louvor da Santa Ceia, eu estava só prestando atenção. Carol nem sabia o que eu ia pregar, mas o Espírito Santo fez vocês cantarem este hino. A mulher foi pega em flagrante adultério, porque ela era uma adúltera. Ela era uma adúltera, por isso que ela foi pega em flagrante adultério. E levaram ela até Jesus, e jogaram aquela mulher nos pés de Jesus, todo mundo com pedras nas mãos, dizendo para Jesus: olha, a lei diz que tais pessoas precisam ser apedrejadas. O que o Senhor diz? Jesus diz: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo era pecador, ninguém teve coragem de jogar pedra, e ela ficou olhando para Jesus. Jesus perguntou: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse: então vai, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E o que vocês cantaram aqui no final do louvor? A mulher dizendo o quê? A minha vida foi transformada, porque ela teve um encontro com Jesus, pastora. Quando ela chegou até Jesus, ela era uma adúltera.
Mas o encontro com Jesus transformou a vida dela. Ela era uma pessoa antes de Jesus, mas quando encontrou com Jesus, a vida foi transformada e ela não continuou sendo adúltera, porque quem tem um encontro com Cristo muda de vida. Quem tem um encontro com Cristo muda de vida. E se a sua vida não mudou, é porque você ainda não teve um encontro com Cristo. E não se iluda em pensar que porque você frequenta uma igreja evangélica, se acabar a sua vida, você vai para o céu. No céu só entra quem foi transformado por Jesus. Põe a mão no teu coração e fala assim comigo: Jesus transforma a minha vida. Fala: eu preciso ser transformado por Jesus. O gadareno estava lá em Gadara, cheio de demônios, de espírito maligno, atacando todo mundo. Morava no cemitério, tendo casa, tendo família, morava no cemitério, uma vida totalmente destruída. Atacava as pessoas, agredia as pessoas, se feria, se cortava, se machucava. Mas um dia o gadareno tem um encontro com Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Ele tem um encontro com Jesus, e quando ele encontra com Jesus, Jesus expulsa a legião de demônios dele. Os demônios vão embora. E depois que os demônios vão embora, depois do encontro com Jesus, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Porque quem tem um encontro com Jesus, a vida é transformada. Não continua sendo a mesma pessoa. Não tem mais o mesmo comportamento. Ele agredia as pessoas, agora ele não agride mais ninguém. Ele se feria, agora ele não se feria mais. Ele estava sujo, maltrapilho, agora ele aparece limpo, bem arrumado, cheiroso. Ele era um homem distante de Deus, agora ele está seguindo Jesus e ele quer servir a Deus. Um homem transformado, mas a transformação aconteceu porque ele teve encontro com Jesus. Então é impossível alguém dizer eu tive um encontro com Jesus se ela continua sendo a mesma pessoa. Se você tem um encontro com Cristo, você tem que ser um outro homem. Se você tem um encontro com Cristo, você vai se tornar uma outra mulher, porque o encontro com Cristo produz mudança e transformação. O apóstolo, o Paulo, Saulo, que é a mesma coisa, porque Deus não mudou o nome dele, era só a maneira, tudo bem. Vamos lá, o Saulo era um perseguidor da igreja. Ele tinha na mão uma carta autorizando ele ir nas cidades, pegar os cristãos e levarem os cristãos presos. E ele estava no caminho de Damasco para buscar alguns cristãos e levar na prisão, mas no meio do caminho, o que aconteceu? Fala comigo, teve um encontro com Cristo. O que ele teve? Teve um encontro com Cristo. Ele vinha no cavalo, e aí o Cristo ressurreto, que já tinha subido ao céu, aparece para ele. Ele tem um encontro com Cristo no meio do caminho, ele cai, ele fica cego naquele encontro, mas a partir daquele encontro, a vida dele foi transformada, porque ele deixou de ser um perseguidor da igreja e passou a ser alguém perseguido pela causa do evangelho. Ele deixou de prender cristãos e começou a transformar pessoas em cristãs através da pregação do evangelho. A vida dele foi transformada porque ele teve um encontro com Cristo. E como que você quer bater no peito e falar que você é de Cristo se não tem transformação na tua vida? O crente é crente, frequenta a igreja, mas toma uma fechada no trânsito e fala palavrão. Ao longo desses mais de 30 anos, quantos casais eu tive que aconselhar, porque o marido crente bate com a mão santa. Mentira, é só uma ironia da minha parte. Bate com a mão santa na esposa. É crente, mas bate na esposa. E tem umas esposas hoje que batem nos maridos também. Direitos iguais, né? Se gaba de ser crente. Vem para a igreja bonito, bonita. Mas bate na esposa, bate no marido. Porque a vida não foi transformada. E se a vida não foi transformada é porque ainda não teve o encontro com Cristo. Porque a prova, a evidência de um verdadeiro encontro com Cristo é a transformação da vida. Em cima de uma árvore aconteceu uma transformação. E não estou falando mais da lagarta em borboleta. Eu estou falando do Zaqueu. Aquele homem que estava em cima da árvore, ele era um ladrão, um homem desonesto.
Mas lá em cima da árvore, ele teve um encontro com Jesus, porque Jesus parou embaixo da árvore que ele estava, olhou na árvore, chamou ele pelo nome e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. O Zaqueu desceu correndo feliz, e ele se encontrou com Jesus ali embaixo da árvore, e aquele encontro transformou a vida de Zaqueu. Ele deixou de ser um homem desonesto, ele deixou de ser ladrão, ele deixou de enganar as pessoas, e se tornou um homem com um coração voluntário, começou a ser um homem bom, que ajudava os outros, que repartia o que ele tinha com outras pessoas. O que é isso? Transformação. Porque quem tem um encontro de verdade com Cristo é transformado. Agora o crente é crente, pega emprestado, não paga, vai no mercado ou na padaria, aí o que ele comprou vai dar R$120, o caixa errou e deu só 70. Em vez de ele falar para o caixa: olha, está errado, ele fala assim: glória a Deus, Deus está me abençoando. Cara de pau. Não, o crente ele é transformado. Igual Zaqueu encontrou Jesus, tem transformação na vida. E se você teve um encontro com Cristo, tem que ter transformação na sua vida. Porque se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Eu quero ler com vocês alguns versículos rapidamente, só para você ver a respeito do que eu estou falando. Pastor, eu frequento a igreja. Eu não vou deixar esse por último, que eu quero fechar com esse versículo. Mas olha comigo. Romanos, capítulo 6. Pode ser a partir do versículo 1, acompanhe comigo. Olha só, Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Pergunta o apóstolo Paulo. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque o Paulo tinha dito assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, na pessoa que teve muito pecado, ela recebeu muita graça da parte de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí sempre tem um engraçadinho que fala assim: então eu vou pecar bastante para receber mais graça. Porque se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar bastante, porque daí eu vou receber mais graça. Aí o Paulo já dá logo uma vacinada. E ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2, o que ele responde bem forte comigo? De modo nenhum. Mas quanta gente frequenta as nossas igrejas há bastante tempo, diz que teve um encontro com Cristo, mas permanece no pecado. Permanece, não tem mudança de vida. E o Paulo pergunta: a gente vai permanecer no pecado? E a resposta é o quê? De modo nenhum. Nós, os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, leia comigo o final do versículo, toda a igreja, assim andemos nós também em novidade. O que é andar em novidade de vida? É transformação, é viver uma vida nova. Se você vive uma vida velha, se você vive a vida que você sempre viveu, você ainda não teve um encontro com Cristo, e você precisa de um encontro com Cristo, porque sem um encontro com Cristo ninguém vai ser salvo. Eu não vou para o céu sem um encontro com Cristo. Eu posso passar a vida toda na igreja, eu posso, olha, escute isso, eu ouvi essa frase uma vez, nunca esqueci. Eu posso ser filho de crente, ter nascido na igreja, ser apresentado na igreja, ter frequentado a escolinha dentro da igreja, ser batizado nas águas na igreja, ter se tornado membro na igreja, ter me casado na igreja, morrer na igreja, o meu corpo ser velado dentro da igreja e ir parar no inferno. Passar a vida toda na igreja e a eternidade no inferno. Por quê? Porque eu estive a vida toda na igreja, mas nunca tive um encontro verdadeiro com Cristo. Porque o encontro verdadeiro com Cristo transforma o homem. O encontro verdadeiro
com Cristo transforma a mulher, a gente se torna outra pessoa. Deixa o último versículo lá. Se torna uma outra pessoa. Ele fala: quem teve o encontro com Cristo anda em novidade de vida. O crente continua fumando e acha normal. Pastor, eu não consegui parar de fumar ainda. Tudo bem, você não conseguiu, mas você não pode se conformar. Eu não consegui ainda deixar a cervejinha, a bebida. Tá bom, você não conseguiu, mas não se conforma com isso. Você tem que ir todo dia nos pés do Senhor, arrependido, e chorar nos pés do Senhor, e chorando com sinceridade, falando: Senhor, tira isso da minha vida, porque eu não quero mais isso. Eu quero ser um homem transformado, uma mulher transformada. E não ficar achando normal fazer as coisas erradas, porque é isso que o diabo quer que você acredite, que você pode servir a Deus continuando sendo a mesma pessoa que você sempre foi. Não pode. Quem tem um encontro com Cristo é transformado, da água para o vinho, da lagarta para a borboleta, se torna uma outra pessoa. Aquilo que eu era eu deixo de ser e me torno uma nova criatura. Alguém é perfeito? Não, eu também não sou. A gente erra, todos nós erramos e eu também erro, mas nós não podemos achar essas coisas normal, porque o nosso erro é da velha criatura, e quando a velha criatura quer se levantar, a gente precisa chorar nos pés do Senhor arrependido e falar: Senhor, que morra a minha velha criatura, porque eu quero continuar vivendo uma nova vida com o Senhor. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Agora, hoje as pessoas pecam e não choram, elas pecam e não se arrependem, elas pecam e tocam a vida como se nada tivesse acontecido, como se o pecado fosse normal e pudesse fazer parte da nossa vida. Não pode, porque quem é de Cristo tem que viver em novidade de vida. Quem está entendendo diz um glória a Deus. Quero ler com vocês um outro texto, e esse outro texto está na carta aos Efésios, capítulo 4. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Efésios, capítulo 4. Versículo 17 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo diz: digo isto, acompanha lá, ou na sua Bíblia ou no telão. Efésios 4:17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. E o Paulo não está escrevendo para o ímpio, está escrevendo para crente. Ele está corrigindo a igreja de Éfeso, chamando a atenção da igreja. Ela tem crente aí frequentando a igreja, fazendo parte dos nossos, mas eles se perderam, estão perdidos com todo o sentimento, se entregaram à dissolução, com avidez cometeram toda impureza. Versículo 20. Mas ele fala: mas vocês não aprenderam assim de Cristo, se é que o tendes ouvido. Quem tem ouvido a Cristo aí, digam glória a Deus. Se é que o tendes ouvidos e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, quanto à vida passada, quanto às coisas do passado, vos despojeis do velho homem. Vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência, pelo desejo do engano. Se despoja, se desfaz do velho homem. E o versículo 23: e vos renoveis
no espírito do vosso sentido, 24, e vos revistais do quê? Do novo homem, da nova pessoa, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Fala comigo bem forte, transformação. Vou continuar o versículo 25, mas olha para mim. Paulo está dizendo assim, teve um encontro com Cristo? Então tira o velho e veste o novo. Teve um encontro com Cristo? Quem teve um encontro com Cristo não continua do mesmo jeito. Quem teve um encontro com Cristo tira o velho e veste o novo. Se continua sendo a mesma pessoa, você ainda não teve um encontro com Cristo, você precisa ter. Porque sem esse encontro não vai ter salvação, não vai ter vida eterna. Se não teve mudança de vida, se é crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu estou sendo assim, você sempre assim. Não. Se não teve transformação, não teve encontro com Cristo. Olha o versículo seguinte. Qual que é o próximo aí mesmo? 25. Aí o Paulo diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fala comigo, transformação. Antes era mentiroso, agora não mente mais, porque o pai da mentira é o diabo. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes era nervosinho, nervosinha, brigava com todo mundo, estava sempre cheio da razão, era sempre o dono da razão, mas agora você foi transformado, você foi transformada porque você teve um encontro com Cristo, e quem tem um encontro com Cristo deixa de ser nervosinho, nervosinha, e oferece a outra face. Mas eu não sou trouxa. Então é porque você não teve um encontro com Cristo. Porque quem teve um encontro com Cristo muda. Versículo seguinte, qual que é o próximo? 27, é isso? 26. Não, irai-vos e não pequei, 27. Não deis lugar ao diabo. Olha aqui o 28. Aquele que furtava, o que ele faz? Não furte mais, mudança de vida. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha o 29. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Quem é transformado, até a maneira de falar muda. Falava de um jeito, agora fala de outro. Prova da transformação, do encontro com Cristo. Se você teve um encontro com Cristo, até o seu jeito de falar muda. A pessoa tem um encontro, diz que teve um encontro com Cristo, mas continua se vestindo do mesmo jeito, continua falando do mesmo jeito que sempre falou. Diz que teve um encontro com Cristo, mas continua fazendo as mesmas coisas que fazia, os mesmos erros que cometia. Diz que teve um encontro com Cristo, mas do jeito que era antes de Cristo, continua depois de Cristo. Então não teve o encontro com Cristo, porque quem tem um encontro com Cristo é transformado. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Eu vou para o final, mas eu quero ler no final. Eu vou falando, eles vão colocando aí. Lucas 18, do 13 ao 17. Para a gente terminar e orar. Lucas 18. Eu estou achando minha Bíblia e falo assim, não aparece o 18, só tem 16, é que eu estou no Marcos. Lucas 18. Eu vou voltar alguns versículos. Versículo 10, põe do 10 em diante para mim. Acompanha comigo e a gente vai orar depois desse versículo. Pastor, vamos ler. 2 homens subiram ao templo para fazer o quê? Olha que coisa bonita. 2 homens, o Hildo e o Júnior. Os 2 vieram ao templo. Vir ao templo é bom ou é ruim? E eles foram no templo fazer o quê? Orar. Que coisa linda, gloriosa.
Tem que vir no templo para orar? É bom, é bom, é bom. E eles foram no templo para orar. Um era um fariseu e o outro era o publicano. O publicano era o cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Então um deles era o fariseu e o outro publicano. Olha lá, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Vamos ver a oração dele? Qual que é o versículo? Aí é o versículo 11. Olha só a oração dele. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu não sou como ele. Ó Deus, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha que coisa linda. O homem ia na igreja, orava, era dizimista. Que maravilha! E ele falou para Deus: eu não sou, eu faço isso e aquilo, tudo coisa boa que ele fazia. Tudo coisa boa que ele fazia. E que a gente tem que fazer também. E ele bateu no peito na oração, dizendo para Deus assim: ó Deus, eu faço tudo isso e eu não sou igual a esse publicano aí. Mas vamos continuar? 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Estava com vergonha. Sabe quando você vai conversar com alguém que você pisou na bola e você vai conversar com a pessoa, mas você vai de cabeça baixa, você não tem nem coragem de olhar nos olhos dela? O publicano de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas o publicano batia no peito, dizendo, olha a oração do publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Agora versículo 14, lê comigo. Digo-vos que, se referindo ao publicano, digo-vos que este desceu o quê? Esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele é o fariseu. Quem desceu justificado foi o publicano e não o fariseu. Por quê? Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que aqui mesmo se humilha, será exaltado. Sabe qual que era o problema do fariseu? É o problema de muita gente nas igrejas hoje. Está dentro da igreja, ora, dá o dízimo, levanta a mão, canta, até língua estranha fala às vezes, mas não muda de vida. E se não muda de vida, continua morto espiritualmente. E se não muda de vida, não faz sentido, não tem valor diante de Deus. E se morrer sem mudar de vida, vai para o inferno, não vai entrar no céu. Por isso que Jesus vai falar para muitos deles: eu nunca conheci vocês, mas Senhor, eu ia na igreja, Senhor, olha, eu expulsei demônios, Senhor, eu curei enfermos, eu até profetizei, Senhor. E o Senhor vai olhar para ele e falar assim: ó, eu nunca conheci você, eu não sei quem é você. Por quê? Porque frequentou a igreja a vida toda, mas nunca foi transformado. E por que não foi transformado? Porque não teve um encontro com Cristo. Mas hoje, fique em pé no seu lugar. Você consegue me ajudar, Carol? Ah, a Carol está com as crianças. Mas hoje, escuta, olha para mim. Hoje Cristo está aqui. Vou falar de... Aleluia. Hoje Cristo está aqui. E quem quiser pode ter um encontro com Ele. Pastor, eu já tive um encontro com Cristo. Isso te impede de ter outro? Ontem nós tivemos um encontro face a face com Cristo. Nós olhamos para Cristo e Ele olhou para a gente. Você não sabe como isso é bom? Porque quando você olha para Cristo e Cristo olha para você, é como se Cristo fosse um espelho. Aí você começa a ver o que tem que mudar na sua vida. Aí você se arrepende, você chora, você se quebranta
e Ele te transforma. E Jesus quer transformar a sua vida aqui hoje. Dá um sinal para mim assim, ó. Dá um sinal com a mão assim para mim. Não, mas eu nem falei porque. Já pensou se eu falasse assim, dá um sinal com a mão aqui, quem quer se jogar ali e se matar? Você já tinha levantado a mão, ia ter que se jogar. Deixa eu falar primeiro. Dá um sinal assim com a mão. Quem quer ter a vida transformada por Jesus hoje? Quem quer ser transformado por Ele? Mais transformado do que já foi, ou que nunca foi transformado e quer ser transformado hoje? Dá um sinal com a mão assim. Então eu quero convidar você. Alguns de vocês nem perceberam. Só pouca gente percebeu e veio perguntar para mim: pastor, nós não começamos o culto orando, porque toda ceia a gente começa orando, mas eu fiz de propósito, porque eu falei para eles assim: a oração hoje vai ser depois da mensagem, vai ser agora. Põe os seus joelhos no chão e conversa com Deus sobre o que você ouviu aqui. Você em casa também. Chora aí nos pés do Senhor. Fala com Deus de verdade. Fala assim: eu quero ser transformado. Se você não pode ajoelhar por causa de algum problema de saúde, por qualquer razão, você pode orar sentado, em pé, parado, andando. Mas agora é hora da sua conversa pessoal e particular com o Senhor. Fala com Ele. Rasga o teu coração diante do Senhor. Você tem que sair daqui hoje e ir embora para casa incomodado. Se essa mensagem não te incomodar, eu não sei o que vai te incomodar. E se o diabo está falando para você que está de joelho, ou para você que está na rede social: o pastor está jogando indireta para mim, eu quero te dizer que eu tenho mais o que fazer do que jogar indireta para você. Quem está falando é o Espírito de Deus. Foi Deus que me deu essa pregação. Eu nem sabia quem ia vir na igreja e quem não vinha. Eu não sabia se você ia estar aqui hoje ou não. Eu não perco tempo de preparar a mensagem com indireta. Eu estou entregando o que Deus me deu. E o que Deus me deu é que tem pessoas que precisam ser transformadas. Tem pessoas que nunca tiveram um encontro com Cristo, mas podem ter um encontro hoje. Então chora aí nos pés do Senhor. Reconhece, faz igual aquele publicano. Bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem um encontro com Cristo hoje, tem a sua vida transformada. Você que no passado já teve um encontro com Cristo e de repente se perdeu no meio do caminho, você pode ter um reencontro com Ele hoje e ter a vida transformada de novo. Você que entrou na normalidade, você que acostumou e foi perdendo os princípios e os valores cristãos, você pode ter um encontro com Cristo que vai renovar a tua vida. Mas nós precisamos de transformação. Nós precisamos de transformação, e a transformação acontece através do encontro com Cristo. Até os diáconos que têm que ficar em pé porque estão trabalhando, têm que ficar de olhos abertos porque têm que prestar atenção no que está acontecendo, mas não fica sem orar. Fala com Deus, rasga o teu coração diante dele, se arrepende, chora, fala para Deus, fala: Senhor, eu falo com grosseria, muda o meu jeito de falar, porque o jeito que eu falo não te glorifica. Eu quero ser transformado no meu jeito de falar. Senhor amado, eu sou nervosa, irritado, eu perco o controle. Transforma a minha vida, Senhor. Eu me arrependo disso, eu reconheço e quero mudar, mas só o Senhor pode me transformar. Pede para Ele transformar você. Pai, eu ainda falo muita mentira, eu uso a mentira para me proteger, mas eu quero confiar que o Senhor é a minha proteção e a minha segurança, e eu quero ser transformado. Eu quero que da minha boca só saia a verdade que glorifica o teu nome. Vai falando com Deus, fala com Deus, fala para Ele: Senhor, se o Senhor quer transformar a maneira que eu me visto, fala comigo. Eu quero ser transformado, eu quero me vestir de um jeito que glorifica o teu nome. Senhor, eu não consegui deixar de fumar ainda, eu não consegui ainda deixar de beber, mas me transforma. Eu quero ficar livre dos vícios. Senhor amado, eu sou um fornicário, eu não me casei, eu me relaciono sexualmente, eu não consigo parar, mas transforma a minha vida e me liberta deste pecado. Senhor, eu quero uma vida transformada. Senhor, eu sou casado e eu cometo adultério, mas eu não quero mais ser um adúltero. Transforma a minha vida, faz de mim um esposo abençoador, uma esposa abençoadora, um
pai que glorifica o teu nome, um filho que te honra, Senhor. Fala com Deus, fala para Ele transformar você. Vai pedindo, é entre você e Deus, e é entre Deus e você. Tem que ter transformação, tem que ter encontro com Cristo e transformação. E se você se encontra com Ele, Ele te transforma. Se você tiver um encontro com Cristo aí, com os joelhos no chão, você vai se levantar um outro homem, uma outra mulher. Eu quero desafiar você. Chama Cristo e fala: Senhor, vem, eu quero ter um encontro verdadeiro contigo agora. Você em casa também, eu falo para Ele: vem, Senhor, eu quero ter um encontro real com o Senhor, eu quero ter um encontro contigo agora. Eu me ajoelhei uma pessoa, mas eu quero me levantar uma outra pessoa. Eu me ajoelhei de um jeito, mas eu quero me levantar de outro. Quando eu levantar, eu vou ser um novo homem. Quando eu me levantar, eu vou ser uma nova mulher, com a vida completamente transformada. Mas eu sei que para isso eu preciso ter um encontro contigo. Clama por esse encontro, chora nos pés do Senhor pedindo esse encontro, e daqui a pouquinho você vai se levantar transformado, transformada, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, transformada pelo encontro real e verdadeiro com Cristo nosso Senhor e Salvador. Transforma, Senhor, transforma. Vem, Senhor, se encontra com esta pessoa, se encontra com este homem, com esta mulher, assim como o Senhor encontrou Paulo no caminho, assim como o Senhor encontrou Jacó lá no deserto, assim como o Senhor encontrou o gadareno lá perto do cemitério em Gadara, assim como o Senhor encontrou Zaqueu em cima da árvore. Encontra a gente aqui de joelhos, aqui na igreja, ali onde a pessoa estiver, seja em casa, no carro. Encontra esta pessoa, Senhor, e que através deste encontro haja transformação. Continua um pouco na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo transformar você. Deixa o Espírito Santo transformar. Você vai levantar, você não vai mais falar palavrão, porque o Senhor está transformando a tua boca. O Isaías falou assim: eu sou um homem de lábios impuros, porque eu moro no meio de um monte de gente de lábios impuros. Mas o anjo do Senhor pegou a brasa viva do altar, tocou os lábios dele, e a boca dele foi transformada, e ele foi transformado de um homem de boca suja, de boca impura, para um profeta de Deus. E Deus está tocando a boca de muitas pessoas aqui, e fazendo de muitos homens e mulheres profetas e profetisas, porque o nome dele vai ser glorificado. Receba a transformação agora em nome de Jesus. Tem gente aqui, ou nas redes sociais, que a mão era um instrumento de violência, para bater na esposa, no marido, nos filhos, brigava na rua, mas o Senhor está tocando em você, e vai transformar esta mão que era instrumento de violência, em instrumento de bênção. E Deus vai usar a tua mão para curar pessoas. Deus vai usar as tuas mãos para libertar endemoniados, cativos e oprimidos. Tem transformação acontecendo aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irabacantarabasuriandaraias. Aleluia, rabachuriabas. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és.